Olá, me chamo Paulo Ricardo Boechat Júnior e vou lhes apresentar então um trabalho intitulado Caracterização microestrutural do aço AISI 4140 laminado. Então, um pequeno resumo sobre o trabalho, né? Então, a caracterização estrutural de um material é um ponto-chave para que esse material seja utilizado para diversos processos de fabricação, tá? Ou mesmo que ele seja aplicado as características dele para fazer a simulação antes mesmo de se produzir peças com este material, tá? Destaque aqui para o forjamento, que é um processo que se beneficia bastante que se conheçam as características do material e se possa fazer uma análise por meio de elementos finitos que seja bastante segura, né? Então, como objetivos desse trabalho, então, a gente tem por objetivo caracterizar a microestrutura do aço, seria o aço AISI 4140 laminado, que é o material comercial, né? Considerado em sua posterior aplicação para o processo de forjamento e assim como sua simulação pelo método de elementos finitos também. Para tanto, serão avaliados então as fases presentes no material e também o tamanho de grão através de análise metalográfica. Então, as propriedades dos materiais, entre eles aí o AISI 4140, que é um aço bastante utilizado na indústria metal-mecânica e atende aí a aplicações aeronáutica e também indústria automotiva. Então, tem relação com as suas propriedades microestruturais diretamente. Então, por isso a importância do tamanho de grão na determinação da resistência e tenacidade à fratura desses materiais. E o processo de forjamento e também o tratamento térmico são processos que se valem muito do conhecimento dessas propriedades do material, tá? Então, são requeridos principalmente para que a gente tenha uma melhora das propriedades desses materiais e com isso consiga ter, então, produtos acabados com melhores propriedades. Então, aqui sobre os materiais e métodos que a gente aplicou no trabalho, né? Então, se partiu aí de um tarugo com uma dimensão, seção circular e dimensão aproximada de 88,9 milímetros de diâmetro, onde se produziu um corte transversal e um corte longitudinal. Nesses cortes, se selecionou então para o corte transversal um quadrante onde se delimitou alguns pontos ser analisados, aí principalmente para tamanho de grão, para que se pudesse ver se a distribuição de tamanho de grão ela era homogênea em todas as regiões analisadas, tá? E do seção longitudinal, então se analisou algumas regiões mais na periferia e outras mais ao núcleo do material. Após o corte então das amostras, elas foram lixadas e polidas em politrias de acordo com procedimentos metalográficos que são padrão, inclusive dispostos em normas. A partir daí se fez o ataque nas amostras, foram dois ataques diferentes, né? Um com reagente picral para revelar contornos de grão, para daí poder estar visualizando aí o tamanho dos grãos, e também com solução de nital 2% para revelar as fases presentes no aço. Após o ataque, elas foram novamente polidas, e isso possibilitou que fossem então levadas para o microscópio óptico, e daí se fossem feitas as capturas das imagens das micrografias. Então, como resultados, né, a gente já tem aqui as nossas micrografias. A primeira delas, onde a gente exibe então as fases presentes nesse aço. Então, na primeira a gente tem aqui com o ataque, no caso, nital 2%. Se detectam então que é um aço hipoiotetoide. E as fases presentes aqui são então a perlita com uma fase clara e ela está disposta em uma matriz de ferrita, que seria a região escura aqui das fases dispostas na imagem. Com relação ao ataque com ácido pícrico, a solução de picral, se exibe aqui na próxima imagem, então, tanto no corte transversal como longitudinal, é possível estar visualizando que o tamanho de grão ele é bem pequeno e também bastante homogêneo, tá? Tanto para o corte transversal como para o próprio corte longitudinal, tá? Claro que vai ser analisado o tamanho de grão também pelo método das linhas, tá? Então, pelo método das linhas, a gente chegou à conclusão, então, que foi quantificado o tamanho de grão, né? No corte transversal, se chegou, então, em torno de 14 a 15 micrômetros o tamanho do grão médio para cada região analisada. E no corte longitudinal, se chegou a uma conclusão muito semelhante também. Então, também com regiões com 14 até no máximo 16 micrômetros tamanho de grão.
Como conclusões, a gente pode tomar então que a microestrutura pode ser caracterizada pelo método que foi escolhido no presente trabalho, tá? Então foi satisfatório, o que possibilita então uma caracterização do material e também a utilização desses dados para uma acurada predição do processo de forjamento por meio dos elementos finitos, tá? E também que o material apresenta uma boa microestrutura, que ela é refinada e também bastante homogênea, o que dá a possibilidade de utilizar esse material para uma série de processos de fabricação, como usinagem ou conformação mecânica, entre outros. E aqui fica meu contato, se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato, fica à disposição. Muito obrigado.